Eu sou a Ana e este é mais um vídeo para o canal Museu História e Artes. Você já leu Agatha Christie? E eu não estou perguntando isso naquele sentido de que você já pegou um romance policial e leu e viu quem era o assassino e simplesmente continuou com a sua vida? Eu estou perguntando, você já leu Agatha Christie? Você já pensou nas personagens, nos cenários, na crítica social, no tanto de erudição e cultura sobre as mais diversas profissões, no olhar irônico e implacável em relação às classes altas do Reino Unido, na sua noção geográfica e na maneira como ela descreve paisagens, lugares e diferentes etnias? Você já leu de verdade ou você é mais um daqueles que lê correndo que nem louco para achar o assassino e depois que descobre o assassino nunca mais pega novamente o mesmo livro? Porque essa é uma questão que me interessa. A maneira como lemos, a maneira como interagimos com os diferentes produtos culturais. E um livro, além de ser uma obra, além de ser uma realização autoral, ainda assim se transforma em um produto, porque existe um meio literário, existem editoras, existe dinheiro envolvido, e onde existe dinheiro, tudo se transforma em produto. Então, da próxima vez que você pegar um livro na mão, pense em todas as suas dimensões. Pense naquele autor que às vezes escreveu esse livro há 600 anos ou há mais de 2000 anos, quando lemos algo sobre quando lemos Platão ou qualquer outro autor, Sófocles, quando pensamos na Grécia Antiga, em Roma, nós estamos lendo história também. Um autor tem sua historicidade e cada autor trabalha sua historicidade de acordo com os próprios parâmetros e o modo todo pessoal como entende literatura. E por que eu escolhi a Agatha Christie para falar disso dentre tantos autores sensacionais que eu poderia ter escolhido? Em primeiro lugar, porque eu acho que a Agatha é uma injustiçada. Apesar de toda a sua fama, do seu sucesso, ela ainda é vista como uma autora menor por muita gente, especialmente por acadêmicos e pessoas mais pernósticas. O volume de produção de Agatha Christie é similar ao de Stephen King, por exemplo. E você vê muitas pessoas resgatando Stephen King de uma maneira bem mais séria e acadêmica do que a Agatha. E eu não vou entrar na paranoia de que isso acontece porque ela é mulher. Isso também acontece porque ela é mulher, mas há uma série de outros motivos. O Reino Unido, e quando a gente pensa Reino Unido, é claro que é Inglaterra, Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte. É minúsculo. O Reino Unido é minúsculo se formos considerar uma comparação com os Estados Unidos, com o Brasil ou com a Rússia. Então, quando há um grande número de autores numa sociedade menor, numa sociedade mais restrita, e eu colocaria isso no caso da França também, que tem excelentes autores, mas que são tantos
que às vezes um ou outro acaba relegado, porque há tanta coisa boa que aquele que é bom, mas não é excepcional, acaba sendo até preterido, sendo que em outros países esse autor seria considerado de primeira linha, e isso acontece no Reino Unido. Há vários autores, além da Agatha, que têm obras sólidas, bem construídas, bem finalizadas, e ainda assim, por comparação com Shakespeare, com Christopher Marlowe, com sabe, você pode escolher por século, né, desde o século XIII, pelo menos, até a atualidade, você pode escolher por século vários autores que se destacam no Reino Unido. E a Agatha foi um desses, mas ainda assim ela é vista como uma escritora menor. Eu não a considero menor, pelo contrário, eu considero uma excelente escritora. E eu me ressinto um pouco dessa comparação com Conan Doyle, porque, primeiro, que estão escrevendo em momentos diferentes, em séculos diferentes. Segundo, porque, embora a Agatha várias vezes tenha usado recursos já empregados pelo Conan Doyle de uma maneira irônica, ainda assim, as obras não são passíveis de comparação. Conan Doyle não era um escritor prolífico nos termos do século XX. Ele teve seus livros são bem escritos, são bons, mas eu considero o Sherlock Holmes um detetive muito errático. Eu gosto de ler, eu gosto do modo como Conan Doyle escreve, eu me sinto extremamente identificada com o Dr. Watson. Eu creio que colocar o Watson ali para ser a nossa perspectiva foi a sacada de gênio do Conan Doyle, que no século XX uma boa parte dos escritores de romances policiais acabaram reproduzindo. Mas eu considero que não há como dizer que Conan Doyle é melhor que Agatha Christie, porque não há motivo para essa comparação. Essa comparação só é feita exatamente por quem é pernóstico e quem é machista. E por alguns críticos que pensam que você pode comparar, por exemplo, Cervantes com Saramago, que é uma coisa totalmente despropositada. E para mim a comparação está nesse nível. Então eu quero falar um pouco com vocês, não apenas sobre algumas das personagens que me marcaram, mas sobre a maneira de se ler esse tipo de livro. E eu sei que eu já abordei isso no canal com mais de um autor, que eu já falei da Agatha meio que de passagem em alguns momentos, que provavelmente esse vídeo não traz nada de inédito na abordagem. Mas é que de repente eu essa semana fiquei nostálgica e deixei de lado alguns projetos já em andamento, porque me veio à mente uma série de detalhes sobre a própria Agatha. Eu assisti um documentário excelente no canal Arte 1 algumas semanas atrás e venho mastigando isso de uma maneira bastante sistemática. Porque você vai encontrar uma série de estereótipos e de chavões sobre a Agatha toda vez que assistir algum documentário mais superficial ou ler alguma resenha na quarta capa do livro ou até assistir algum vídeo de algum youtuber mais afoito que leva o produtivismo mais a sério do que a acurácia. Então, eu fiquei pensando em 2 ou 3 detalhes que para mim são importantíssimos. Primeiro, que a Agatha era autodidata. A família da Agatha era extremamente excêntrica. A mãe e a avó
principalmente. Então, a irmã mais velha da Agatha fez até faculdade, mas a Agatha sequer foi mandada para a escola porque a mãe estava testando novos métodos de aprendizagem e fazendo a filha de cobaia, ou simplesmente porque estava todo mundo muito ocupado e ela era caçula, temporã, e foi uma menina que cresceu sozinha, na casa enorme com biblioteca e que aprendeu a ler praticamente sozinha e que construiu seu conhecimento até o momento, depois na adolescência, que ela foi mandada para um pensionato, uma escola para moças, para que ela tivesse os rudimentos mínimos para ser uma moça casadoira. Todo o aprendizado da Agatha foi feito de maneira intuitiva. E ela era extremamente inteligente, era uma pessoa brilhante e era uma pessoa corajosa, era uma pessoa. Ela foi uma das primeiras pessoas a voar no avião recém-inventado em uma feira qualquer. Ela teve a coragem de subir naquele treco totalmente precário e dar uma volta e achou sensacional. Ela foi uma das primeiras mulheres a dirigir um carro e ela adorava. Até que aconteceu aquele colapso nervoso quando ela desapareceu e que ela tentou se matar jogando o carro. Ela amava, e você vê isso na maneira como ela faz a descrição da sensação de dirigir para Henrietta Saverneik, naquele livro The Hollow, Sangue na Piscina, quando a Henrietta está indo para a casa do Zancatel e ela está desfrutando a viagem de carro, e é uma descrição de quem ama dirigir. É uma pena que ela tenha sofrido do jeito que sofreu e que tenha deixado de dirigir, mas ela foi também uma das primeiras mulheres a surfar em uma viagem pelo mundo, né? Ela tinha essa coisa corajosa, atirada e esse poder de observação incrível que a levava a aprender sobre todo lugar onde estava. É claro que ela era uma mulher britânica que teve sua infância e adolescência no período vitoriano e que ela tinha seus preconceitos, isso é inegável. Mas para uma pessoa com esse perfil, ainda assim, ela era bastante crítica dessa sociedade. E o próprio desaparecimento dela é outro sinal que esse documentário que eu vi me chamou a atenção, porque eu sempre me ressentia de quando as pessoas diziam que ela sumiu e nunca explicou por quê. Sendo que na autobiografia dela, ela conta circunstanciadamente o processo da estafa e do colapso nervoso, de como a mãe dela faleceu e o marido escolheu exatamente esse momento para abandoná-la e ficar com a amante, e como de repente ela estava tendo que arrumar as coisas da casa da mãe praticamente sozinha, porque a irmã era muito ocupada e só vinha aos finais de semana, e que ela caixas e caixas de lembranças da mãe, da avó, do irmão Dois Divanas, que vivia às custas de todo mundo, do pai que ela amava tanto, e o fato do marido ter feito o que fez e dos editores ficarem pressionando para ela escrever mais e mais, de como ela entrou em colapso e primeiro tentou se matar e depois sumiu. E o documentário diz o seguinte: não foi apenas a autobiografia. Poucas semanas depois dela ter sido encontrada e de receber tratamento médico, ela deu uma entrevista circunstanciada para um jornal de grande circulação descrevendo todo esse processo. E ninguém quis ouvir. Porque uma mulher tendo um colapso nervoso por causa de sofrimentos da vida de todas nós, não é notícia. Seria muito mais notícia se ela estivesse bombando um livro que ela ia lançar, ou se ela estivesse preparando o assassinato do marido, ou da amante do marido, ou qualquer coisa desse tipo.
E esse silêncio, esse silenciamento em torno do colapso da Ágata é o que para mim faz a ligação com toda a maneira como a obra dela é tida como uma coisa menor, como a vida dela é menosprezada, como a coragem dela, enquanto ser humano, de passar por 2 guerras inteiras, sendo enfermeira primeiro, depois responsável por um dispensário de produtos químicos e por aviar remédios, de ter aprendido química nesse processo, sendo que ela era uma mulher que não tinha instrução superior, mas que ela era brilhante. Ela aprendeu tanto sobre química e substâncias que vários de seus romances que lidam com venenos são extremamente bem escritos e bem sucedidos. E na Segunda Guerra também ela participou do esforço e, e ela conheceu um amor já quase entrando na maturidade, na forma do arqueólogo Max Mallowan, e passou a viajar com ele, e alguns dos seus romances mais coloridos e mais cheios de detalhes interessantes são os romances decorrentes dessas viagens pelo Oriente Médio. Morte no Nilo, Encontro com a Morte, é, Assassinato na Mesopotâmia, ou Crime na Mesopotâmia, não me lembro, mas eu sei que como esse há outros, Intriga em Bagdá, e ela vai mostrando esse mundo dos anos 30 e da guerra que está se aproximando e o pós-guerra. Depois ela vai mostrar as mudanças na sociedade, as mudanças não só sociais e econômicas, mas comportamentais também. Sua obra abarca um período de produção de praticamente 50 anos, se não mais. Então, é uma escritora incrível e maravilhosa. E as suas personagens são... eu gosto de olhar não apenas para aquelas personagens grandes, mas para as personagens um pouco menores que são recorrentes e para aquelas personagens que aparecem uma vez e depois nunca mais, mas que são ricas, que são fascinantes, que sempre tem, mesmo sendo totalmente diferente de nós, um aspecto humano com que a gente possa se identificar. E se vocês me perguntarem se eu sou time Poirot ou time Miss Marple, é claro que eu sou time Miss Marple. E quanto mais eu envelheço, mais eu sou time Miss Marple. Porque o Poirot é ótimo, toda a minha juventude eu gostei dele e sempre achei incrível a maneira como ela conseguiu criar um estereótipo tão medonho quanto o Poirot e transformar ele numa pessoa quase que de carne e osso, que vai envelhecendo, que vai sendo castigado pelo tempo, que escolhe a própria forma de morrer. Mas Miss Marple, ela é de carne e osso. Em qualquer cidade do interior pelo mundo, você vai encontrar uma dessas velhinhas que sabe tudo de todo mundo, que analisa, que olha para uma moça que ninguém sequer olhou e diz: essa está grávida. E você vai perguntar e ela vai te explicar tintim por tintim o jeito que sentou, a maneira como a boca se curva na hora que come, o olhar, sendo que a moça às vezes nem sabe ainda que está grávida. No caso da Miss Marple, ela é um estereótipo britânico, um estereótipo inglês, e é maravilhosamente construída.
E eu quero expandir esse maravilhosamente construída, porque muitas pessoas parecem passar ao largo de como cada detalhe é acrescentado às personagens pela Agatha, como ela vai mostrando essas personagens se movendo no tempo, como elas vão adquirindo historicidade ao interagir com as mudanças do próprio tempo em que elas vivem. E isso é maravilhoso. Mas eu também gosto do Superintendente Battle, eu gosto do Senhor Satterwhite, aquele velhinho ridículo, mas tão observador, inteligente, irônico, e que é um diletante da investigação criminal. Eu gosto da Senhora Oliver, porque ela é um alter ego da Agatha. Eu gosto do Dermot Craddock, aquele investigador, gosto do Superintendente Japp. Eu diria que, tirando um ou outro assassino mais nojento, eu gosto de todo mundo ali, porque são pessoas. Quando você começa a ler, você percebe que são pessoas e que o crime tangencia qualquer um. Porque como as vítimas normalmente são pessoas que tinham dinheiro ou poder advindo da posição social ou poder advindo de alguma informação com que podiam chantagear os outros, ou poder advindo do ascendente num relacionamento, são pessoas que são matáveis, se é que eu posso inventar essa palavra, que quando a Agatha faz o entorno com todo mundo tendo motivo, meio e oportunidade, e que o assassino vai ser descoberto por detalhes secundários, quase insignificantes, mas que estão lá na narrativa, a gente não vê porque está com pressa de pegar todo o cenário de uma vez, ao invés de ler com detalhe. São pessoas que até mesmo a gente teria a tentação de matar. E a questão é, a tentação de matar não nos torna assassinos. A tentação de olhar para a pessoa e pensar, olha, bem que alguém podia te dar uma porrada na cabeça, passar para eu gostaria de te dar uma porrada na cabeça, e o ato seguinte, que é pegar o porrete e assassinar essa pessoa, são o que separa os seres humanos. E não é uma separação moral. Não, é uma separação sobre o seu sistema nervoso e a sua saúde mental, e qual pode ser a suprema provocação que te leve a dar o passo entre eu gostaria de te dar uma porrada na cabeça e de fato te dar uma porrada na cabeça. E a Agatha capta isso de uma maneira maravilhosa. Ela consegue dar essa humanidade a todas as suas personagens, e você vê ali que sempre que você descobre o assassino, há pelo menos uma outra pessoa que esteve por isso aqui para matar também, mas que não matou, que no momento em que poderia ter dado esse passo, algo saudável na psique, algo, ou até mesmo a covardia que todos nós temos em maior ou menor medida, impediu que essa outra personagem matasse. E isso é muito legal, porque isso nos identifica e pelo menos no meu caso, sempre me fez pensar em como certas críticas são moralistas e que nenhum de nós tem moral para criticar ninguém, porque quem não desejou a morte de outra pessoa? Se você me diz que você nunca desejou a morte de alguém, e eu não estou dizendo simplesmente alguém do seu entorno, você pode ter desejado a morte de algum torturador, de algum político. E não vou falar mais do que isso, mas você pode ter desejado a morte até quando viu alguém batendo em uma criança, ou quando viu alguém
usando dos seus privilégios sociais para esmagar outras pessoas. Existem N situações na vida em que a gente pode desejar a morte de alguém e é até saudável, porque enquanto você deseja, você está jogando esse mal que a existência dessa pessoa escrota te fez e você está tirando isso de você. O passo seguinte, que é matar, a maioria absoluta das pessoas não dá, porque basta o desejar para que os próprios demônios sejam colocados para fora e pode-se continuar vivendo. Então, cuidado com aquelas pessoas excessivamente boazinhas, porque essas, quando estouram, essas acabam cometendo atrocidades. Talvez não matem com as próprias mãos, mas talvez participem de algum genocídio coletivo, de alguma política de apartheid, talvez sejam aquelas pessoas que aplaudem linchamentos, mas que nunca desejaram a morte de ninguém, que elas são incrivelmente pessoas de bem, tementes ao seu Deus. Então, há coisas para se pensar, há coisas para refletir, e que a maneira irônica como a Agatha constrói suas tramas e vai descascando cada personagem, mas ao mesmo tempo é um carinho irônico, é algo que diz, olha, esses são meus semelhantes, nenhum de nós é perfeito, mas somos nós somos assim. E ela põe um pouquinho dela em cada personagem, e isso me fascina, e em parte foi isso que me fez desistir de escrever ficção e que me fez fixar mais nessas crônicas do cotidiano que eu escrevo no meu blog ou nos trabalhos mais que são da minha área, que são da área da história, porque eu penso que eu não consigo ser tão generosa com as personagens na hora de escrever. Eu não consigo. E isso me tornaria uma escritora menor. Isso jamais me daria a estatura sequer para ser lida. Exatamente porque eu não tenho essa generosidade com as personagens. Porque de fato eu não tenho essa generosidade com muitas pessoas à nossa volta. Eu não sei se foi esta década medonha que nós vivemos, mas toda a minha ambição de juventude, de envelhecer de maneira graciosa e generosa em relação aos meus semelhantes, está cada vez mais longe, e isso é algo com que eu vou ter que lidar de uma maneira ou de outra. Mas eu aprecio pessoas que são assim, e é por isso que eu gosto tanto da Agatha e dos seus livros. E esse é um vídeo que eu não vou dar spoiler de nenhum livro, não vou analisar nenhuma obra em particular, porque seria uma injustiça em relação às outras. É muito mais para apresentar vocês a minha leitura da Agatha Christie. Se você nunca leu, eu sugiro que leia, sugiro que você comece. Você pode ler em ordem cronológica, você pode começar por livros que não são de nenhum dos grandes detetives, por coisas que são mais leves. Por exemplo, Intriga em Bagdá é um livro delicioso de ler. Ou O Homem do Terno Marrom também, porque tem heroínas que são moças sacudidas, moças corajosas, mas que ao mesmo tempo, depois que estão ali no pior do... Sabe, elas precisam da ajuda de outras pessoas, elas não são autossuficientes, elas são humanas, elas têm senso de humor. Tanto a Annie Bedingfield, do Homem do Terno Marrom, quanto a Victoria Jones, do Intriga em Bagdá, são incrivelmente legais enquanto personagens.
Você pode ler Miss Marple, que é muito... Você pode ler na ordem em que foram escritos, porque aí você vai ter o processo dela de envelhecimento enquanto personagem, ou você pode escolher algum que te chame mais atenção na sinopse. A leitura é algo intuitivo também. Manuais sobre como ler, eles são úteis quando a pessoa está perdidaça e não tem a menor intuição ou não tem a menor experiência de leitura. Mas se você já é um leitor e já tem familiaridade com outros autores, siga a sua intuição. Alguns romances dela são excepcionais, outros são medianos. O único que se pode dizer que é fraco é O Mistério do Trem Azul. O resto são bons. Entre o mediano e o excepcional, a média é que eles são bons. Então você não vai se arrepender de ter lido. E é isso, o vídeo dessa semana é mais leve, é mais tranquilo, é algo mais de sugestão de leitura. E eu gosto de sugerir leituras, eu gosto de proporcionar experiências, eu gosto de sugerir filmes, eu gosto que as pessoas saiam dessa coisa pasteurizada fornecida pelas emissoras de TV, pelos críticos da internet, sabe, por essa coisa de consumir o lançamento da semana, o lançamento do mês e estar sempre atualizado com o que há de mais recente e não saber nada sobre o que se escrevia 100 anos atrás, 200 ou 300 anos. Selecionar uma lista de uma dúzia de clássicos e ignorar tudo o que havia em volta, ignorar que esses livros só se tornaram clássicos porque havia toda uma sociedade produzindo e consumindo literatura de uma maneira ou de outra. Então, quando eu sugiro a Agatha, é para se aproximar e para perceber como autores têm historicidade, como o mundo à sua volta se reflete em sua obra, como quando o autor é inteligente e bem articulado, como podemos aprender um bocado sobre épocas, sobre pessoas e sobre nós mesmos. E é por isso que eu recomendo a Agatha Christie e espero que vocês tomem coragem e leiam. E este foi mais um vídeo para o canal Museu História e Artes. Cuidem-se muito. A sexta dose da vacina está por aí. Se você é de um grupo de risco como eu, você já pode tomar. Se você é jovem e ainda assim quer se imunizar, junte um dinheirinho e vá a uma clínica particular. Há ameaça de novas ondas, há uma série de ameaças aí soltas pelo mundo, então quanto mais a gente se cuidar, melhor. Tome todas as vacinas que você puder, não só a da Covid. Se você conseguir a vacina da dengue, maravilha, aqui na minha cidade ainda não está disponível. Mas continuamos aí. Cuidem-se muito e até a próxima.